Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Licita Business com o professor Adiel, onde discutimos tudo sobre licitações e contratos sob a ótica dos fornecedores e do setor privado. Para ler os nossos artigos e saber mais sobre a nossa consultoria, acesse agora o nosso site adielferreirajr.com. Muito bem, meus amigos, como estão vocês? Aqui começando mais um Licita Business e hoje vamos falar sobre um tema muito relevante, né? Que é sobre um movimento que eu tenho observado aqui entre os amigos e também nossos clientes que têm fugido assim de sistema de registro de preço, tal qual o diabo fugiu da cruz, né? Porque o negócio está difícil. É um movimento que eu já venho observando as suas raízes lá atrás. E eu estou percebendo que isso está acontecendo agora. E aí você vai entender hoje como isso pode ser prejudicial para a empresa, para o fornecedor, e como pode ser também prejudicial para a administração e talvez algumas reflexões que possam levar as partes envolvidas, né, desse negócio a uma solução mais interessante, tá? Então, muito bem. Vou convidar também um licitante, né, que está na vida aí real, para poder falar um pouquinho para a gente da impressão dele sobre o que está acontecendo. Logo, acho que no começo da pandemia, antes ainda da Lei 14.133, eu publiquei um artigo no Conjur falando sobre o fim do sistema randômico, né, para poder, do tempo específico, você bota lá a sua proposta, e aí tem um tempo específico, que era o sistema randômico, que você poderia ser 30 segundos ou 30 minutos, e o sistema parava enquanto as pessoas ainda estavam lançando, colocando seus lances. Tem um incentivo para quando desce essa hora, todo mundo desce o seu melhor preço, etc. Bom, isso acabou porque veio o novo decreto, né, e transformou os sistemas um pouco mais agressivos, né? Ou seja, a cada 2 minutos, se tivesse alguém que estivesse apresentando nova proposta, iria ficar renovando, você pode passar a manhã inteira, o dia inteiro numa licitação, sempre forçando ali reduzir o preço, o que na teoria parece ser um bom negócio para a administração pública, mas acaba atraindo licitantes que não têm muita capacidade, né? Licitantes que apresentam ali o preço que acham que está dentro de um videogame, né? Pois bem, então o que a gente vai ter que fazer? A gente tá visualizando no primeiro momento licitações com preço muito baixo. Aí pode-se dizer, não, mas a administração está feliz com isso. Só que o que tem se observado também é que muitas pessoas não estão conseguindo entregar, muita gente pedindo para cancelar a ata. Por quê? Porque o sistema de registro de preços, né, gera uma ata que ela tem aí um prazo médio de 1 ano. E aí, durante 1 ano você vai ter que manter aquele preço sem previsão de alteração, né? E aí, para alterar esse preço, quem já passou por isso sabe muito bem como funciona, é realmente muito difícil para alterar esses preços, e aí depois você fica numa situação meio complicada, porque você vai ter que entregar isso daí. Muitas vezes me fizeram consultas aqui no escritório, né, até colegas advogados, sempre com a pergunta, né, analisando contratos, para a gente responder a seguinte questão. Vamos aí colocar, temos um sistema de uma ata de registro de preços, que ela vence, por exemplo, em novembro, tá? E aí, quando é em outubro, eles vêm e pedem tudo da ata. E só quando está outubro, o preço já mudou bastante, né? Então, tudo isso fica muito complicado de fazer. Tem alguns conselhos para eu falar para você no final, mas agora vamos ouvir o Robson, tá? Robson, licitante experiente já, trabalha ali no interior de São Paulo, com municípios, também com estados, e vai dar a impressão dele do que aconteceu. Porque ele levantou esse ponto no grupo que a gente participa, um grupo antigo também, e nesse grupo tiveram outros licitantes que falaram, que disseram que realmente estão fugindo da ata de registro de preços e são bons licitantes,
tá? E aí vamos analisar e depois a gente comenta mais um pouquinho, tá? Deixa eu abrir aqui o áudio. Não, agora. Nós observamos hoje diversos fornecedores licitantes que estão sofrendo com o sistema de registro de preços, porque órgãos públicos que, num passado não muito distante, que eu digo 6 meses, há 6 meses, ou até um pouco mais que isso, há 8, 9 meses, estavam com as contas ajustadas, diversos órgãos públicos hoje se tornaram grandes devedores, né? Então, observamos diversos licitantes tendo problemas para receber, né? Foram licitações de registro de preço que aconteceram no ano de 2024, a situação ainda estava razoável, mas esse cenário, devido a esse caos econômico do país, esse cenário está se consolidando agora numa crise onde diversos órgãos públicos estão sem capacidade de pagamento. Bom, então aí ele já levantou um outro ponto, né? Sobre os órgãos não terem capacidade de pagamento. Que às vezes, muitas vezes, isso daí depende de repasse, e esses repasses têm certas condições, e muitas vezes os municípios não atendem os critérios formais ali para receber aquele valor, né? Uma vez eu dando aula no curso para serviço social, mostrei para eles que tinha mais de R$ 1 bilhão sendo devolvido dos municípios para a União Federal por falta de projeto, né? Não tinha gente que fizesse projetos sociais para fazer com que aquele projeto, aquele dinheiro, aquela verba fosse utilizada, né? Então, daí tem essa questão da impossibilidade de pagamento. E se não for repasse, que é muito difícil, né? O município ali vai sempre passar por maus bocados, né? Porque o município tem, principalmente do interior, tem sempre um orçamento mais restrito, tá? Mas vamos continuar o Robson falar, tá? Né? Aí a gente já nem fala mais no âmbito somente municipal, já federal, nos três níveis, federal, estadual e municipal, né? Então, eu vejo relatos aí, licitantes tendo problemas para receber das Forças Armadas, e num estado na região norte e nordeste do país, num município, seja aqui na região sul, seja na região sudeste. Realmente tá complicado. Tá muito complicado atuar nessa parte de registro de preços, né? Se tornou um cenário extremamente delicado e o licitante tem que hoje atuar pisando em ovos. Ele tem que saber muito bem aonde ele está entrando. Pois é, né? Inclusive, nosso último webinário foi justamente sobre sistema de registro de preços, né? Que é um webinário que foi muito necessário, porque tem muita gente que simplesmente diz, vou entrar em licitação e vem o edital, qualquer coisa vai fazendo, não faz a menor ideia do que está se tratando ali. E acaba pegando uns compromissos, né, que são compromissos sérios, como ele falou, né? São compromissos, daqui a pouco eu vou dar o conselho que eu falei, mas são compromissos sérios que você precisa saber muito bem onde está entrando. Se tem lá o nome Sistema de Registro de Preços, o objeto é ata de registro de preços, já saiba que o negócio é muito mais embaixo, tá? Porque o risco de levar um calote do órgão público está extremamente alto. Extremamente alto. Eu tenho observado aí os licitantes aí que estão enfrentando esse quadro
de inadimplência do órgão público, o pessoal precisa, assim, né? A máquina pública não pode parar, eles estão consumindo, mas também não tem dinheiro para pagar. Então, o tal do calote da administração pública é basicamente o seguinte: o indivíduo tem dinheiro para receber, tá? Mas no final ele vai e passa o tempo e aí entra em restos a pagar. Restos a pagar é uma lista de quando termina o ano, o governo passa a régua daquilo que ele não conseguiu pagar, e aquele que ele não conseguiu pagar entra numa lista separada para pagar quando puder, né? Devo, não nego, pago quando puder. E aí, basicamente, amigo, para você receber isso, só judicializando mesmo para transformar em indenização, tá? Uma vez que se torna indenização, você vai receber por meio de precatórios. É difícil, é complicado. Tá desse jeito, né? E aí, para receber, é aquela história, né? Aí tem que abrir processo no Tribunal de Contas, e processo administrativo, e não sei o quê, e contrato advogado, e tralalá, e seja que Deus quiser, um dia recebe. Muito bem, obrigado aí, Robson, Deus abençoe, né, pela sua participação aqui, porque a gente tem que ter as duas opiniões, né? Minha opinião é bom também ouvir a opinião de que está sentindo na pele isso daí, tá? Então, o sistema de registro de preços hoje está afastando bons licitantes, tá? Porque se percebe que às vezes é um instrumento para comprometer o fornecedor e muitas vezes faz com que a administração pública não cumpra seus objetivos, né? E aí a gente precisa ter muita atenção lá no final. O que é que eu vou dar de recomendação aqui para você, tá? Quando você vai receber um empenho, por exemplo, e esse empenho está com o preço original da ata, que esse preço já está defasado, para você mudar é muito difícil, tá? Porque se alguém lá da administração pública fez um empenho, para ele cancelar esse empenho é uma burocracia terrível. Primeiro que ele vai ter que assumir que o erro foi dele, que ele não observou os preços, que ele fez tudo, e aí pode responder por isso, né? Eu não gostaria que fosse assim, mas tá? Infelizmente é dessa forma. Então, se o empenho já saiu, muito provavelmente, amigo, você não vai ter condições de mudar essa situação, tá? Ou você vai fornecer no prejuízo, ou você vai deixar de fornecer e levar uma penalização, tá? Tudo isso precisa ser bem avaliado com o seu advogado de confiança. Agora, se não foi feito empenho e você tem atas válidas hoje, faça uma agenda de verificação desses preços, entendeu? Você pega essas suas atas, coloca na planilha do Excel e de tempos em tempos, né? O ideal aí hoje com essa inflação e com essa movimentação dos Estados Unidos e taxas e tudo mais, eu recomendaria que você fizesse todo mês uma análise desses preços, uma cotação dos preços que você assinou. Ao verificar que os preços que você tem ali, que você está obrigado, ultrapassaram, antes de emitirem o empenho, você já solicita a devida alteração, né, para reequilíbrio desse contrato, dessa ata de registro de preço. Por quê? Porque é o tempo ideal, né, segundo o decreto, segundo a lei e as normas que geralmente envolvem o sistema de registro de preço. Você fazer isso antes, tá? Antes de você receber o empenho. E aí fazendo essa revisão periódica dos preços. Ah, professor, mas e por que a administração não faz? Deveria fazer. O fiscal do contrato, ele tem aí essas atribuições, né? Fiscalizar os contratos, gerir os contratos, verificar se os preços estão em dia ainda ou não. Mas isso geralmente não acontece, é porque o indivíduo que está ali, ou ele tem muitos contratos para gerir, né? Ou ele tem outras atribuições além de ser fiscal de contrato, né? E aí acaba deixando as coisas mais para a última hora sem ter esses procedimentos. Mas você, se é empresário privado e quer se proteger, porque no final das contas o problema vai para o seu bolso, né? Então eu recomendo muito que você faça o que eu estou lhe dizendo, faça uma agenda
de verificação e traga o seu pedido antes do empenho, trazendo consigo, obviamente, né, provas dessas alterações de preços, provas dessa mudança e tudo mais, para que você possa aí trazer elementos que justifiquem essa alteração da ata de registro de preço. Se você quiser conversar, tá? A gente já teve aqui sucesso, graças a Deus, com empresas que conseguiram esses elementos, né, que nós recomendamos, que é tudo basicamente uma questão de prova e de convencimento. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo que eu lhe ajudo para a gente verificar aí essa situação, tá? No caso concreto. Então, é isso, pessoal. Eu não quero estender muito esse vídeo. Espero que você, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal do escritório. Se estiver no Spotify também, siga aí o Spotify para você receber, né? Eu não tenho muitas condições de fazer isso aqui com certa periodicidade, então se você estiver inscrito, você vai receber a notificação de que um novo episódio saiu, tá? Então, se você gostou, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Você acabou de ouvir o podcast Licita Business com o professor Adiel. O podcast onde discutimos licitações e contratos do ponto de vista dos profissionais e das empresas privadas. Obrigado por sua audiência e até a próxima.